Você não chegou até aqui por acaso. Antes mesmo de qualquer palavra ser dita, algo em você já reconheceu que este momento carrega peso, densidade, significado. E é exatamente por isso que pular este vídeo não seria uma decisão neutra. Em nível vibracional, seria um gesto silencioso de rejeição ao maior salto quântico de abundância disponível agora para você. Não como punição, não como ameaça, mas como consequência natural de ignorar um chamado que já foi sentido por dentro. A consciência não tropeça em frequências elevadas por distração. Ela chega quando está pronta para lembrar. Se este conteúdo apareceu diante de você, é porque existe uma correspondência interna ativa. Algo em você já se deslocou o suficiente para perceber que a realidade atual não é o limite, apenas o reflexo atrasado de estados antigos. Este vídeo não cria o salto. Ele revela que o salto já está acessível. Existe uma diferença profunda entre ouvir algo e reconhecer algo. Ouvir passa pela mente. Reconhecer atravessa o corpo inteiro. Reconhecer não exige esforço, não exige concordância intelectual, não exige fé. Reconhecer é imediato. É aquele instante silencioso em que tudo relaxa e algo em você pensa, sem palavras. É isso. Esse reconhecimento é o portal. E portais não se abrem pela força. Eles se abrem pela prontidão. Prontidão não significa que você resolveu tudo, curou tudo ou entendeu tudo. Prontidão significa apenas que você cansou de repetir a mesma frequência, esperando resultados diferentes. Significa que a identidade que luta, que corre, que tenta, começou a perder o apelo. E no lugar dela, surge algo mais calmo, mais observador, mais verdadeiro. É aqui que a escolha acontece. Não uma escolha barulhenta, mas silenciosa. Ficar ou pular. Permitir ou continuar resistindo. O salto quântico nunca acontece no futuro. Ele acontece no instante em que a identidade muda. No instante em que você deixa de se perceber como alguém tentando alcançar abundância e começa a sentir, mesmo que por segundos, a neutralidade de quem já não depende da falta para se definir. Esse vídeo não pede que você acredite em nada. Ele apenas sustenta um campo onde esse reconhecimento pode acontecer. A abundância não é algo que vem depois como recompensa. Ela é um efeito colateral inevitável de um estado interno coerente. E a coerência começa aqui, agora, no simples ato de não rejeitar o que já está ressoando com você. Permanecer é um sinal. Atenção é um sinal. Presença é um sinal. Nada disso exige esforço. Apenas honestidade vibracional. Se você sente que algo em você está se abrindo, mesmo sem saber explicar, isso já é o movimento. Não acelere. Não tente entender tudo. Apenas permaneça. E se essa frequência faz sentido para você, se inscreva. Permanecer conscientemente é o primeiro gesto do salto. A abundância não responde ao esforço porque o esforço carrega uma mensagem silenciosa de ausência. Sempre que você luta, corre, força ou insiste, algo mais profundo está sendo comunicado ao campo. A ideia de que ainda não é, de que falta, de que precisa ser conquistado. O campo não responde às palavras nem às intenções conscientes. Ele responde ao estado interno que sustenta essas ações. E o estado por trás do esforço é quase sempre o mesmo. Ainda não sou, ainda não tenho, ainda não cheguei. Isso é sutil, porque o esforço foi romantizado como virtude. Desde cedo, você aprendeu que só merece aquilo pelo qual sofre, que a abundância precisa ser arrancada da vida à força, que descanso vem depois, nunca antes. Mas o campo não reconhece merecimento moral. Ele reconhece coerência vibracional. E coerência não nasce da luta. Ela nasce da estabilidade. Buscar algo já posiciona esse algo fora de você. A busca afirma distância, afirma tempo, afirma separação. Mesmo quando a mente diz estou fazendo isso para alcançar, o corpo energético diz não está aqui. É por isso que quanto mais alguém corre atrás da abundância, mais ela parece se afastar. Não por crueldade da vida, mas por precisão da lei. A abundância não é atraída por quem quer muito. Ela é atraída por quem não precisa provar nada para existir. O acesso não acontece quando você se torna melhor, mais produtivo ou mais merecedor. O acesso acontece quando seu estado interno se estabiliza em suficiência. Não uma suficiência baseada em números, mas uma suficiência identitária. Um relaxamento silencioso onde você para de negociar o próprio valor com o mundo.
Esse estado estabilizado não é apatia, não é desistência, é neutralidade. É quando o impulso de provar, convencer ou alcançar perde força. E nesse espaço, algo muda. O campo começa a responder porque agora existe espaço para a resposta. Antes, tudo era tensão. Agora, existe abertura. O paradoxo é simples e profundo. A abundância chega quando ela deixa de ser necessária para validar quem você é. Enquanto ela for uma solução para um problema interno, ela permanece distante. Quando você deixa de usá-la como muleta identitária, ela se aproxima como reflexo natural, não como prêmio, mas como consequência. Nada disso exige que você pare de agir no mundo. Exige apenas que a ação não seja movida pela urgência da falta. A mesma ação, quando nasce da calma, gera resultados completamente diferentes. A diferença não está no que você faz, mas de onde você faz. Se isso ressoa em você, perceba o alívio que surge ao reconhecer que talvez você não precise lutar tanto quanto aprendeu. Esse alívio é informação. É o campo respondendo. E se você sente essa coerência agora, curta o vídeo. Não como apoio externo, mas como um gesto simples de alinhamento com o que já está sendo reconhecido dentro de você. O campo já está respondendo a você. Não amanhã. Não quando algo der certo, não depois que você fizer mais uma mudança externa. A resposta está acontecendo agora, continuamente, em cada sensação, em cada repetição, em cada pausa inesperada. O erro mais comum é esperar que a resposta venha em forma de eventos grandiosos, quando na verdade ela chega primeiro como informação sutil. A realidade funciona como um espelho em tempo real, não um espelho moral, que julga ou recompensa, mas um espelho preciso, neutro, matemático. Ele reflete o estado interno que você sustenta, não o que você deseja sustentar. E por isso, emoções, padrões recorrentes até atrasos não são problemas a serem consertados. São respostas claras do campo à frequência que está ativa agora. Quando uma emoção desconfortável surge, o impulso condicionado é resistir, justificar ou tentar corrigir. Mas essa reação ignora a função real da emoção. Emoção não é punição. Emoção é leitura. É o campo informando que há desalinhamento entre quem você está sendo e o que você está tentando experimentar. O desconforto não pede ação imediata. Ele pede observação honesta. Da mesma forma, padrões que se repetem não são azar nem sabotagem invisível. São confirmações. Se algo continua voltando com a mesma forma, é porque a identidade que o sustenta ainda está ativa. O campo não muda o reflexo enquanto a fonte permanece a mesma. Isso não é rigidez, é coerência. E coerência é uma aliada poderosa quando você aprende a lê-la. Até os atrasos carregam informação. A mente interpreta atraso como falha, como algo dando errado. Mas o campo usa o tempo como regulador de alinhamento. Quando algo não chega, muitas vezes não é porque você não merece, mas porque a frequência que você sustenta ainda não é compatível com aquilo sem gerar conflito interno. O atraso protege a coerência. Ele evita que você receba algo que ainda exigiria esforço para manter. Ler o espelho sem julgamento muda tudo. Julgamento cria ruído. Culpa cria resistência. Comparação cria distorção. Quando você simplesmente observa o que está acontecendo, sem a narrativa de certo ou errado, algo se ajusta sozinho. O campo responde mais rápido quando você para de discutir com ele. Isso exige maturidade vibracional. Exige sair do papel de vítima e também do papel de controlador. Exige assumir a posição de observador consciente. Não para se corrigir, mas para se reconhecer. Porque no momento em que você reconhece o estado interno que está ativo, ele já começa a se reorganizar. Nada do que está acontecendo agora é aleatório. Tudo está em diálogo com você. A realidade está falando o tempo inteiro. A pergunta não é se o campo responde. A pergunta é se você está disposto a ouvir sem distorcer a mensagem. Quando a escuta se torna limpa, o espelho começa a mudar. Não por esforço, mas por alinhamento. Antes de qualquer resultado visível, existe um arranjo invisível. Antes de qualquer evento, existe uma organização silenciosa. A realidade física não lidera o processo. Ela segue, ela responde. E compreender isso muda completamente a forma como você se relaciona com a criação da própria experiência.
Este é o ponto onde as leis invisíveis deixam de ser conceitos abstratos, se passam a ser reconhecidas como funcionamento natural do campo. A frequência sempre vem antes da forma, porque a forma é apenas o efeito final de uma coerência interna já estabelecida. Nada surge do nada. Tudo emerge de um estado. Emoção não é um detalhe secundário da experiência humana. Emoção é instrução direta ao campo. É a linguagem primária através da qual a consciência organiza a matéria, o tempo e as circunstâncias. O campo não entende pedidos verbais. Ele não responde a desejos mentais isolados. Ele responde à vibração sustentada, aquela que se repete quando ninguém está olhando, quando não há esforço consciente. Essa vibração é sentida como emoção predominante. Não emoção momentânea, mas o tom emocional de fundo que você habita ao longo do tempo. Esse tom é o comando. Quando existe incoerência entre o que é sentido e o que é desejado, a forma não se materializa de maneira estável. Pode até haver picos, ganhos temporários, coincidências animadoras. Mas sem coerência, nada se sustenta. A coerência é o alinhamento entre o estado interno e a identidade que o sustenta. É quando pensar, sentir e ser apontam na mesma direção, sem conflito. A forma sempre chega depois, às vezes muito depois. E é nesse atraso que muitas pessoas se perdem. Elas mudam o estado interno por um breve período, não veem resultado imediato e retornam à frequência antiga. O campo então responde a essa oscilação com mais instabilidade, não como punição, mas como reflexo exato do sinal recebido. Quando você entende que a forma é efeito atrasado, a ansiedade começa a dissolver. Você para de vigiar a realidade em busca de provas. Para de usar o mundo externo como medidor de sucesso interno. E esse relaxamento já é, por si só, uma mudança de frequência. A coerência se aprofunda quando você confia no processo invisível. Nada precisa ser forçado para que a forma surja. A única coisa necessária é a manutenção do estado interno alinhado. Isso não significa felicidade constante ou positividade artificial. Significa honestidade vibracional. Significa permitir que o estado real seja visto, reconhecido, naturalmente, reorganizado. Emoção reprimida gera ruído. Emoção reconhecida gera clareza. A matéria segue a emoção porque a emoção organiza a percepção, e a percepção organiza a experiência. Quando o estado muda, o campo se ajusta. Quando o campo se ajusta, a forma se apresenta. Sempre nessa ordem, nunca ao contrário. Tentar mudar a forma sem ajustar a frequência é como tentar mover o reflexo sem tocar o espelho. Quando essa lei é reconhecida, algo em você desacelera. Você para de perseguir resultados e começa a sustentar estados. E nesse ponto, a criação deixa de ser uma luta e se torna um desdobramento natural do que você já está sendo. Emoções nunca foram o problema. A resistência a elas é. Desde cedo, você aprendeu a tratar certas emoções como falhas de caráter, sinais de fraqueza ou obstáculos no caminho da abundância. Mas o campo não opera nessa lógica. Emoções são bússolas. Elas não existem para ser eliminadas, corrigidas ou transcendidas à força. Elas existem para indicar direção. Cada emoção aponta para um estado interno específico. Expansão indica alinhamento. Contração indica desalinhamento. Não há erro nisso. Não há drama. Há apenas informação. Quando você tenta corrigir uma emoção antes de compreendê-la, você rejeita a mensagem e mantém o padrão ativo. O campo então repete o sinal, não para punir, mas para ser ouvido. Permitir é diferente de se afundar na emoção. Permitir é parar de lutar contra o que está sendo sentido. É retirar o julgamento. É abandonar a narrativa de que algo precisa ser consertado agora. No instante em que a emoção é permitida, sem resistência, ela começa a se reorganizar sozinha. Porque a resistência era o único fator que a mantinha densa. A mente quer soluções rápidas. Quer técnicas, métodos, atalhos. Mas a emoção não responde a controle. Ela responde à presença. Quando você está presente com o que sente, sem tentar mudar, a emoção cumpre sua função e se dissolve naturalmente. Não porque você fez algo, mas porque deixou de impedir o fluxo. Toda emoção ignorada se transforma em ruído. Toda emoção permitida se transforma em clareza. Esse é o ponto que muda tudo. O campo responde com mais fluidez quando não encontra bloqueios internos.
E bloqueios internos quase sempre são tentativas de não sentir. Muitas pessoas acreditam que permitir emoções negativas vai afastar a abundância. A verdade é o oposto. O que afasta a abundância é fingir um estado que não é real. A incoerência vibracional nasce quando você tenta sustentar uma imagem emocional enquanto por dentro algo está sendo negado. O campo responde aquilo que é real, não aquilo que é encenado. Quando você permite, algo se alinha, não de forma explosiva, mas silenciosa. O corpo relaxa, a mente desacelera, a identidade deixa de se contrair, e nesse espaço, novas respostas se tornam possíveis. Não porque você pediu, mas porque agora existe espaço para receber. Permitir não é uma técnica, é uma decisão interna de não brigar com o momento presente. É um gesto de maturidade vibracional. É reconhecer que tudo o que surge está a serviço do alinhamento, mesmo quando desconfortável. Se enquanto escuta isso algo em você reconhece essa verdade, não racionalmente, mas corporalmente, declare. Escreva nos comentários, eu permito. Não para convencer ninguém, mas para alinhar sua própria frequência com a disposição de não resistir mais ao que já está pedindo passagem. O controle parece segurança, mas na raiz ele é medo refinado. É o medo que aprendeu a se vestir de estratégia, planejamento e vigilância constante. Quando você tenta controlar resultados, pessoas ou timing, o que está sendo comunicado ao campo é simples. Não confio. Não confio no fluxo, não confio no agora, não confio em mim fora do esforço. E o campo responde exatamente a essa mensagem. Controle nasce da crença de que, se você relaxar, tudo desmorona, de que permitir é perigoso, de que soltar é sinônimo de perder. Mas essa crença foi construída a partir de experiências de contração, não de verdade vibracional. O campo não colapsa quando você solta, ele se reorganiza. O que colapsa é apenas a identidade que precisava controlar para se sentir válida. Permitir não é desistir. Desistir carrega apatia, fuga, fechamento. Permitir carrega presença, confiança e inteligência. Quando você desiste, você se desconecta. Quando você permite, você se alinha. A diferença não está na ação externa, mas no estado interno que a sustenta. A mesma ação pode nascer do controle ou do fluxo. E o campo responde de forma completamente diferente a cada uma delas. A tentativa constante de controlar cria tensão. E tensão é um sinal de que a mente assumiu um papel que não é dela. A mente é uma ferramenta de navegação, não um comandante do campo. Quando ela tenta liderar, o fluxo se fragmenta. Quando ela observa e responde, o fluxo se organiza. Inteligência não é rigidez. Inteligência é adaptação. O fluxo não é caótico. Ele é preciso. Ele responde à menor mudança de estado. Mas para percebê-lo, você precisa sair do modo de vigilância. Controle exige atenção tensa. Fluxo exige atenção relaxada. Enquanto você observa o mundo esperando provas, o campo permanece em espera. Quando você relaxa, a resposta se move. Liberação da tentativa não significa passividade. Significa parar de empurrar a realidade na direção que você acha correta. Significa agir quando a ação surge naturalmente e não quando a ansiedade exige. O campo coopera quando você coopera com ele. E cooperação começa com escuta. Muitas pessoas confundem permitir com perder a ambição. Na verdade, permitir elimina a ambição baseada na falta e revela um impulso mais limpo, mais preciso. Um impulso que não grita, não corre, não se desespera. Ele simplesmente age quando é o momento. E quando age, a resposta é proporcional. Quando você solta o controle, algo em você descansa. E esse descanso não é fraqueza, é alinhamento. É nesse espaço que a inteligência do campo encontra caminho para se expressar sem obstáculos. Quanto menos você tenta forçar, mais a realidade encontra meios de responder. Controle tenta garantir o resultado antes do tempo. Permitir confia no processo agora. E é apenas no agora que o fluxo pode operar. Quando a tentativa cai, o campo avança, não por magia, mas por coerência. Antes de avançar, é preciso soltar uma ideia profundamente enraizada, a de que o futuro está sendo construído passo a passo, como uma obra que depende de esforço contínuo ao longo do tempo.
Essa lógica pertence à mente linear, não ao funcionamento do campo. A realidade não se constrói da forma como foi ensinada. Ela se revela a partir de escolhas de identidade que acontecem agora. Você não cria o futuro. Você o seleciona. Linhas do tempo não são possibilidades vagas esperando para nascer. Elas já existem como campos de experiência disponíveis, cada uma com seus próprios desdobramentos, ritmos e respostas. O que define qual delas se torna a sua experiência não é o que você faz, mas quem você está sendo. A identidade funciona como um seletor automático. Ela não consulta a mente, não pede permissão consciente. Ela simplesmente aponta para a linha do tempo compatível com o estado interno predominante. Quando a identidade é baseada na falta, a seleção ocorre dentro de linhas de tempo onde a falta continua sendo validada. Quando a identidade relaxa na suficiência, mesmo que ainda não haja provas externas, a seleção muda. Esse processo é constante. Não é um grande evento raro. É uma atualização contínua. A cada instante, você está migrando sutilmente entre linhas do tempo muito semelhantes, até que uma mudança de identidade mais profunda gera um salto perceptível. O chamado salto quântico não é um milagre. É apenas uma mudança suficientemente grande para ser notada. O erro comum é tentar mudar o futuro manipulando ações externas, enquanto a identidade permanece a mesma. Isso gera apenas variações dentro da mesma linha do tempo. Mudam os detalhes, mas o padrão central se repete. A verdadeira mudança ocorre quando a identidade deixa de se perceber como alguém tentando chegar e passa a se reconhecer como alguém já posicionado. A seleção não exige visualização intensa nem esforço mental. Ela responde à naturalidade do estado. Quando algo em você se estabiliza, quando a ansiedade diminui, quando a necessidade de provar enfraquece, o seletor se move. E ele se move sem aviso. De repente, pessoas diferentes aparecem. Decisões surgem com clareza. Oportunidades se alinham sem luta. Isso não é controle do futuro. É alinhamento com o futuro já existente. E quanto menos você tenta forçar a seleção, mais precisa ela se torna. Porque a tentativa, mais uma vez, afirma a ausência. A seleção acontece quando a identidade não está mais tentando fugir do agora. Você não precisa saber qual linha do tempo escolher. Essa é a parte que a mente quer controlar. O campo não exige essa escolha consciente. Ele apenas responde ao estado que você sustenta. A pergunta nunca foi o que vai acontecer. A pergunta sempre foi quem estou sendo agora. Quando essa pergunta se torna clara, o futuro deixa de ser uma ansiedade distante e passa a ser um reflexo inevitável. Não porque você criou algo novo, mas porque finalmente parou de selecionar o mesmo padrão. E nesse momento, o salto deixa de ser promessa e começa a se tornar experiência. Querer parece movimento, mas quase sempre é apenas ruído. O querer nasce da percepção de distância entre quem você é agora e quem acredita precisar ser para acessar algo. Ele cria tensão, expectativa e tempo. O ser, por outro lado, é silencioso. Ele não pede permissão ao futuro. Ele não negocia com a realidade. Ele simplesmente ocupa um estado, e o campo responde a esse estado sem discussão. Identidade é o verdadeiro ponto de acesso porque tudo no campo é organizado em torno de quem você está sendo, não do que você deseja alcançar. Desejos vêm e vão. Estados permanecem. O campo responde aquilo que é consistente, não aquilo que é intenso por alguns momentos. Por isso, querer muito algo raramente produz o efeito esperado. A intensidade do querer costuma carregar a confirmação da ausência. A identidade silenciosa é aquela que você sustenta quando não está tentando manifestar nada, quando não está afirmando, visualizando ou se convencendo. É o tom interno que permanece quando não há esforço consciente. Esse tom é o sinal mais honesto que você emite, e é esse sinal que define o que você acessa. Reconhecimento interno é diferente de afirmação. Afirmação tenta convencer. Reconhecimento constata. Quando você reconhece algo em si, não há urgência, não há tensão. Existe uma quietude que não precisa ser defendida. Esse reconhecimento não depende de provas externas. Ele acontece antes delas. E justamente por isso, as provas começam a surgir. Muitas pessoas tentam mudar a identidade através de comportamentos forçados.
Elas agem como alguém abundante, confiante ou seguro, esperando que a identidade acompanhe depois. Mas o campo percebe a incongruência. A identidade não muda por imitação. Ela muda por reconhecimento interno. Por aquele momento em que você percebe que não precisa mais sustentar a narrativa antiga. Ser não é fazer de conta. Ser é parar de sustentar o esforço de não ser. Quando a identidade antiga começa a se dissolver, não há fogos de artifício. Há silêncio, há espaço, há uma sensação de neutralidade que pode até parecer estranha no início, mas é nesse espaço que o acesso se abre. O campo não exige que você saiba quem se tornar. Ele apenas responde quando você deixa de insistir em quem não é mais. A identidade se ajusta naturalmente quando a resistência cai. E quando a identidade se ajusta, o acesso muda. Pessoas diferentes entram. Decisões surgem com menos conflito. O fluxo se reorganiza. Você não acessa novas realidades tentando ser alguém melhor. Você acessa novas realidades quando reconhece que já não precisa operar a partir da identidade antiga. Esse reconhecimento não é um pensamento, é um alívio, é um descanso interno. E é exatamente nesse descanso que o campo encontra espaço para responder. Ser é o portal, querer é o atraso. Quando essa diferença é sentida, não entendida, a seleção já mudou. O tempo psicológico é a maior ilusão sustentada pela mente. Ele cria a sensação de que algo importante está sempre prestes a acontecer, mas nunca agora. Essa projeção constante mantém a identidade em movimento, em expectativa, em busca. E enquanto a atenção está no depois, o único ponto onde a criação realmente acontece é ignorado. O agora. O presente não é apenas um instante entre passado e futuro. Ele é o único espaço onde a identidade pode se estabilizar. Passado e futuro existem como construções mentais. Eles só têm poder quando você os carrega para o agora em forma de memória ou expectativa. Fora isso, não há criação acontecendo neles. Há apenas repetição de padrões antigos ou ansiedade projetada. O salto quântico não acontece quando algo finalmente chega. Ele acontece no momento em que você para de se projetar para fora do presente. Quando a identidade deixa de se definir pelo que aconteceu ou pelo que espera acontecer, algo se ajusta. Há um colapso silencioso do tempo psicológico. E nesse colapso, a frequência muda. Criar no agora não significa ignorar planos ou responsabilidades. Significa não usar o futuro como fuga do presente. Quando você está realmente aqui, a identidade se torna mais estável. Não há tanta oscilação emocional. Não há tanta negociação interna. Há uma presença simples que não precisa ser defendida. A mente gosta de acreditar que o agora é pequeno demais para conter grandes mudanças. Mas é justamente o contrário. O agora é vasto porque não carrega peso. Ele não exige que você resolva tudo. Ele apenas pede que você esteja. E estar é suficiente para que a reorganização comece. Quando a identidade se estabiliza no presente, ela deixa de emitir sinais contraditórios. Antes, uma parte queria avançar, outra parte temia perder, outra parte lembrava fracassos passados. No agora, essas partes se aquietam, não porque foram resolvidas, mas porque não estão sendo alimentadas. E o campo responde rapidamente à clareza. O futuro, então, deixa de ser um lugar distante e ameaçador. Ele se torna um desdobramento natural do estado atual. Não algo a ser controlado, mas algo que se revela. A ansiedade diminui porque não há mais tanta distância entre quem você é e onde está. O presente fecha essa lacuna. Estabilizar a identidade no agora é o que torna o salto sustentável. Sem isso, qualquer mudança se torna temporária. Com isso, até pequenas mudanças ganham profundidade. O campo prefere estabilidade à intensidade. Ele responde melhor a um estado calmo mantido do que a picos emocionais intermitentes. O agora não pede preparação. Ele pede rendição. E quando você rende o tempo psicológico, algo essencial se libera. Não há mais espera. Não há mais adiamento. O salto não está vindo. Ele está acontecendo exatamente aqui, no único lugar onde algo real pode acontecer. Antes de qualquer conceito, permita um deslocamento simples. Por alguns instantes, solte a ideia de si mesmo como alguém separado, tentando conquistar algo fora. Solte a narrativa do eu pessoal que busca, que falta
que precisa chegar. O que permanece quando essa narrativa relaxa não é vazio. É presença. É consciência observando a própria experiência acontecer. Você não está buscando abundância. Você é a consciência dentro da qual a experiência de abundância ou escassez aparece. Essa inversão muda tudo. Enquanto você se percebe como um indivíduo tentando atrair algo externo, a abundância permanece como objetivo distante. Quando você se reconhece como o campo onde todas as experiências surgem, a abundância perde o status de meta e assume o lugar de reflexo. Consciência não faz esforço. Ela não corre atrás. Ela não melhora a si mesma. Ela simplesmente é. E tudo que surge dentro dela responde a esse estado de ser. Quando a identidade pessoal se dissolve um pouco, quando a necessidade de controlar a narrativa enfraquece, algo se reorganiza naturalmente. Não porque você fez algo certo, mas porque deixou de interferir. A abundância nunca foi algo separado da consciência. Ela sempre foi uma das formas possíveis de expressão dela. Assim como movimento, silêncio, expansão, contração. O problema surge quando a consciência se identifica exclusivamente com uma forma específica, um papel limitado, um eu que precisa sobreviver e provar valor. Essa identificação estreita o campo de experiência. Quando você se reconhece como consciência, mesmo que por breves instantes, a contração diminui. A necessidade de validar a própria existência através de resultados externos enfraquece. E nesse enfraquecimento, a abundância encontra espaço. Não como prêmio, mas como consequência inevitável de um campo menos contraído. Isso não significa que desafios desaparecem instantaneamente. Significa que eles deixam de definir quem você é. Eles passam a ser experiências dentro da consciência, não ameaças à identidade. E quando a identidade não está em risco, a resposta do campo se torna mais fluida, mais criativa, mais precisa. A consciência não compete, ela inclui. Não há disputa por recursos quando você não está operando a partir da separação. A sensação de falta nasce da identificação com um eu pequeno. Quando essa identificação relaxa, mesmo sem esforço consciente, a percepção muda. E a percepção organiza a experiência. Abundância como reflexo inevitável não é uma promessa mística. É uma consequência lógica. Um campo amplo permite mais possibilidades do que um campo contraído. Uma identidade relaxada sustenta mais fluxo do que uma identidade tensa. A consciência, quando não se limita, expressa-se em expansão. Você não precisa se tornar consciência. Você já é. O que muda é o reconhecimento. E reconhecimento não exige prática constante. Ele acontece quando a luta por ser algo a mais cai. Nesse instante, silencioso e simples, a abundância deixa de ser buscada e começa a se revelar como aquilo que sempre esteve disponível dentro do campo que você é. Quando nada é forçado, tudo começa a responder porque finalmente não há ruído entre você e o campo. Não existe mais o empurrar constante, o ajustar nervoso, o vigiar do resultado. O que existe é um estado simples, silencioso, onde a identidade relaxa o suficiente para não interferir. Esse relaxamento não é indiferença, é precisão. Tudo que foi visto até aqui converge para esse ponto, não como uma conclusão intelectual, mas como uma sensação corporal de alívio. O esforço cai, a tentativa se dissolve, a necessidade de provar ou chegar enfraquece, e nesse espaço algo se alinha sem esforço consciente. O campo responde porque agora consegue ouvir um sinal claro. Forçar sempre foi uma tentativa de garantir segurança. Mas segurança nunca veio do controle. Ela surge quando a identidade deixa de se contrair em torno do medo de perder. Quando você não está tentando proteger uma imagem de si mesmo, a vida encontra caminhos que antes estavam bloqueados pela tensão. A resposta do campo não precisa ser convocada. Ela acontece automaticamente. Simplicidade não é fazer menos coisas. É carregar menos peso interno em tudo o que se faz. A mesma ação, quando nasce de um estado relaxado, tem impacto diferente. Pessoas percebem. Oportunidades se abrem. Decisões surgem sem conflito. Não porque você manipulou a realidade, mas porque deixou de resistir a ela. O campo sempre esteve respondendo. O que mudou foi a interferência. Antes, cada resposta era analisada, questionada, apressada.
Agora, há espaço para que o movimento complete seu ciclo. Quando você não interrompe o fluxo com expectativa, o fluxo se mantém. Quando você não força o tempo colabora. Não há nada novo a aprender aqui. Não há técnica final. Não há segredo escondido. Há apenas a retirada do excesso. Excesso de tentativa, excesso de vigilância, excesso de identidade. Quando isso cai, o que sobra é suficiente. E o suficiente é fértil. A resposta automática do campo não precisa ser observada o tempo todo. Ela se manifesta nos detalhes, na sensação de estar no lugar certo sem saber explicar, no encontro que acontece naturalmente, na clareza que surge sem esforço. Esses são sinais de coerência, não de sorte. Quanto mais você confia nesse estado, menos você sente a necessidade de fazer algo para mantê-lo. Ele se sustenta sozinho porque não depende de controle. É um equilíbrio dinâmico, vivo, inteligente. E você participa dele não como gerente, mas como presença. Quando nada é forçado, tudo responde porque não há mais conflito entre quem você é e o que a vida expressa através de você. Esse é o ponto onde a abundância deixa de ser um tema e se torna um pano de fundo. Não como excesso, mas como fluxo contínuo, silencioso, preciso, inevitável. A escolha já foi feita antes mesmo de você perceber que estava escolhendo. Não no nível da mente, mas no nível mais profundo da identidade. O simples fato de você ter permanecido até aqui revela algo essencial. Existe uma prontidão que já se moveu. Nada disso é acaso. Consciência não se encontra com certos reconhecimentos por distração. Há uma correspondência ativa entre o que está sendo dito e algo que já estava em processo dentro de você. O salto quântico nunca anuncia sua chegada com barulho. Ele começa silencioso, quase imperceptível, como uma mudança de postura interna, um relaxamento, uma desistência de lutar contra o fluxo, um cansaço saudável de repetir versões antigas de si mesmo. Esse cansaço não é derrota, é maturidade vibracional. É o sinal de que a identidade antiga já não sustenta mais o próximo nível de experiência. Quando se entende isso, a ansiedade pelo quando perde força. Porque o salto não é um evento futuro esperando permissão para acontecer. Ele já está em andamento desde o momento em que você parou de rejeitar o reconhecimento. Desde o momento em que algo em você pensou, mesmo sem palavras, que talvez exista outra forma de estar no mundo. Essa abertura é irreversível. Uma vez vista, não pode ser desvista. Não há nada que você precise fazer para confirmar essa escolha. Nenhuma prova externa, nenhuma garantia visível. O campo não exige confirmação. Ele apenas responde à estabilidade. E agora, algo está mais estável em você do que antes. Talvez mais silencioso. Talvez menos urgente. Talvez menos reativo. Esses são os sinais reais de mudança, não os fogos de artifício. A mente pode até tentar retomar o controle, questionar, duvidar, comparar. Isso é natural. Mas por baixo desse movimento, algo já se reorganizou. A identidade não voltou ao ponto anterior. O campo percebe isso e responde de acordo. Não com pressa, não com espetáculo, mas com precisão. O não acaso se revela quando você percebe que nada do que foi ouvido aqui exigiu esforço para ser sentido. Houve reconhecimento. E reconhecimento é o motor real da transformação. Não força, não disciplina, não repetição mecânica. Apenas ver o que sempre esteve operando. O salto já está em andamento porque ele não depende da sua vontade consciente. Ele depende do alinhamento que já começou a se estabelecer. E alinhamento não precisa ser mantido à força. Ele se sustenta enquanto você não interfere tentando provar que mudou. Permita que o processo continue sem vigilância excessiva. Permita que a vida responda no ritmo exato da coerência que agora existe. Você não perdeu nada ao soltar. Pelo contrário, você abriu espaço para que algo maior se organize sem resistência. E se este reconhecimento faz sentido para você, se essa frequência ressoa como verdade silenciosa, se inscreva e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso.